Nem tudo que está acontecendo no Brasil é novidade. Não é a primeira vez que o Brasil e o mundo enfrentam uma doença tão devastadora como o novo coronavírus. Em 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial, o mundo enfrentou a gripe espanhola, que foi uma pandemia também devastadora causada pelo vírus influenza, que é tão conhecido atualmente. Na época, os primeiros casos foram registrados na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Mas foi a Espanha que acabou levando a fama porque foi quem descreveu a doença. Então, depois da guerra, o navio Demerara veio trazendo os militares de volta para o Brasil, disseminando a doença por aqui. No mundo, a estimativa foi que morreram aproximadamente 50 milhões de pessoas. E no Brasil, em torno de 30 mil. O cenário era o seguinte, escuta só. No início ninguém deu muita bola para a doença e logo depois os hospitais começaram a ficar sobrecarregados até ficarem superlotados. Alguma semelhança? Como muita gente não tinha acesso à saúde, a única saída foi a reclusão social, a quarentena que a gente está vivendo atualmente. Como em toda crise, houve sofrimento, houve morte, houve dor, houve quebra da economia, como muitos aí se preocupam, mas também houve um fio de esperança e modificações positivas depois disso. Em 1919, no meio da crise sanitária causada pela gripe espanhola, Carlos Chagas foi quem trouxe os primeiros sopros de esperança para o Brasil. Ele se tornou diretor do Departamento Geral de Saúde Pública e teve ninguém menos que Oswaldo Cruz como seu mentor. Carlos Chagas se destacou pela regulamentação e elaboração dessa agência no Brasil. Ela foi considerada, na época, o que havia de mais completo quando o assunto era a higiene. E após a gripe espanhola, o Brasil viu que eram os primeiros esboços do que seria o Ministério da Saúde. Ele era chamado Ministério dos Negócios da Saúde e da Educação e foi criado em 1930. O que é mais importante é que em tempos de pandemia, os sacrifícios pessoais e coletivos sejam as principais armas para o combate dessa situação. Ser solidário vai muito além num tempo onde está todo mundo ameaçado coletivamente. Já parou para pensar que tem gente morando na periferia que não tem uma bica dentro de casa, que não tem água para fazer higiene das mãos, não tem água para limpar seus alimentos e muito menos comida na geladeira para comer? Isso nos faz chegar à conclusão de que o único caminho para a gente sair dessa é coletivo. A gente precisa se engajar em algum movimento para diminuir a desigualdade social e reduzir a pobreza na nossa comunidade, nos lugares mais próximos em que a gente vive. E, aliás, a reclusão promovida pela doença é uma ótima fase para a gente rever nossos valores, nossos pensamentos, nossas ideias, quão egoísta a gente é eventualmente, a necessidade de rever valores como solidariedade, amor ao próximo, compaixão, empatia. Tem tanta coisa que dá para pensar nesses tempos. Já parou para fazer sua reflexão? E se você está na dúvida se o isolamento social é uma necessidade real ou não, eu vou te contar que saiu recentemente um estudo da Fiocruz, junto com a Escola de Medicina Tropical, que mostrou que o uso de cloroquina, como alguns chefes do executivo têm defendido, não tem nenhum valor na redução da mortalidade em pacientes graves por coronavírus. Então, é um pouco perversa a ideia de que você pode sair na rua e se você se contaminar, você toma cloroquina. A cloroquina é um medicamento muito antigo, já de patente quebrada, usada no Brasil para tratar malária, doenças autoimunes. Não me parece que seja uma boa ideia confiar que vai tomar cloroquina caso você rompa o isolamento social e faça disso uma bandeira. Não é um momento de achismos, é um momento de respeitar a ciência, é um momento de ler os periódicos e confiar no que a medicina tem dado para nós. É isso, gente. Eu fico por aqui, qualquer hora eu volto com mais informações sobre câncer de mama, coronavírus, sobre saúde, sobre desigualdade, o que a gente quiser conversar. Aliás, vocês podem deixar aqui nos comentários os assuntos que vocês querem saber um pouco mais. Eu ando falando menos de câncer de mama porque a necessidade da gente falar de coronavírus tem sido enorme. Um beijão e até breve. Tchau!